Olá, estamos hoje trazendo mais um vídeo, com o conteúdo Uma Palavra Basta. Novas Histórias publica cada semana um vídeo no intuito de ajudar as pessoas a chegar mais perto de Jesus e da salvação. Eu quero agradecer, mas antes de adentrarmos ao nosso texto, agradecer os inscritos no canal. Já estamos atingindo um número bem próximo de 4.000. Falta um pouquinho, mas vamos chegar lá, se Deus quiser. E hoje nós vamos falar então sobre esse tema, uma palavra basta. E isso está em Tiago. Eu falei Tiago? Não, é Lucas capítulo 7, verso 7. Dize uma palavra e o meu servo será curado. Hoje nós vamos falar sobre o centurião de Cafarnaum. Ele era romano, evidentemente, comandava um exército romano, uma centúria que normalmente tinha entre aproximadamente 100 soldados. Ele tinha uma formação militar, mas esse era um centurião bem diferente. Eu acredito que era uma pessoa fora da curva ou fora da caixinha, porque ele havia ajudado os judeus a construir, ele construiu uma sinagoga para os judeus. Sinagoga era um local pequeno que permitia que poucas pessoas se reunissem, e ele fez isso. Então ele conhecia os judeus e estava com seu servo, escravo certamente, porque os romanos tinham escravo, doente. E ele tinha um coração compassivo, bom. Então ele não tinha direito de chegar em Jesus para pedir isso, porque Jesus, ele não se julgou digno disso. Então ele pediu os anciãos para os quais ele tinha feito uma sinagoga, que fosse até Jesus interceder por ele, para que pudesse ele fazer aquela cura, já que o rapaz estava doente de morte. É o que diz o capítulo 1 do capítulo 7. Depois que concluiu em todos esses discursos, capítulo 2. E o servo de um certo centurião, o qual era muito estimado por ele, estava doente e à morte. Eu não vou fazer nenhuma heresia ao dizer que esse centurião procurou no meio romano todas as formas de curar seu servo. Isso não tem nenhuma heresia, embora não esteja aqui no texto. Mas é lógico, a primeira coisa que fazemos é procurar os recursos que estão à nossa mão. Mas ele viu que o rapaz ia morrer. Ele amava o rapaz, devia ser um bom servo. E ele então decidiu, vou apelar para Jesus. Mas como? Então pegou os anciãos, pediu que ele falasse com Jesus. E Jesus respondeu para eles: diga que eu irei curá-lo. Isso está em Mateus 8,7. Que esse texto se repete em Mateus e em Lucas. Mas ele evoluiu. Depois que ele viu, Jesus começou saindo para ir à casa dele. Mas ele falou: senão minha casa não dá para o Filho de Deus, Embora ele talvez não tivesse esse conhecimento pleno, entrar nela. Eu sou um romano.
Então ele mandou outras pessoas para falar, não vem na minha casa. E aí vem esse momento maravilhoso quando ele diz uma palavra e ele será curado. O mestre mostrou o seu afeto por procurar auxílio. Coração e mão devem agir junto. Não amemos somente de palavra. Bom que os seguidores de Jesus estivessem prontos a ajudar todas as pessoas doentes e que a cura fosse ainda associada com oração a Jesus. Porque eu vi outro dia, eu estava participando de uma reunião e a pessoa foi orar e falou assim, Senhor, vai lá! Não é assim não. Deus, Jesus é o Senhor. Ele não obedece ordem nossa, não. Nós é que devemos obedecer às ordens dele. Mas ele viu uma coisa nesse centurião. Olha bem, o centurião manda anciãos para o pedido de vir e curar. Jesus virá e curará, é a resposta dele. O próprio centurião vem pedindo por uma palavra. Jesus dá a palavra e o feito está realizado. Então o que aconteceu com ele? Ele achou que não era digno de ir lá. Então ele foi ao encontro de Jesus, mandou outras pessoas. E quando chegou perto de Jesus, ele disse, Senhor, eu sou um centurião, eu sou um soldado. Eu mando um soldado, faz uma coisa, ele vai e faz. Faça aquilo e ele faz. Então manda, diz uma palavra e meu servo será curado. Então Jesus, então seja assim. E o importante é que Jesus não ficou impactado ou surpreso com a cura que fez, mas sim com a humildade e com a fé crescente daquele centurião. Falou, nunca vi em Israel ninguém com tamanha fé. Talvez ele não esteja vendo no nosso meio ninguém com tamanha fé, ao ponto de falar, Senhor, só fala aí, cura. Eu quero chegar em casa, se o Senhor for da sua vontade, eu vou encontrar meu filho, minha mãe, meu pai, meu irmão, curado. Porque é assim que Jesus age. E pela palavra, se o centurião soubesse, pela palavra Jesus fez todas as coisas. Ele disse, haja terra, houve terra, haja aquilo, e houve. A palavra dele é a ação de Deus. Nós vemos nesse trecho um milagre no mundo físico. E somos assim ensinados que o Senhor Jesus pode fazer no mundo espiritual. Imitemos o centurião em buscar a Jesus sobre outras pessoas. Aprendemos dessa narrativa a perfeita prontidão de Cristo. Primeiro ponto que queremos destacar. Ele não debateu com os anciãos. Jesus teria 1000 argumentos para falar com aqueles anciãos. Olha, ele não é judeu, não tem direito a essa palavra ainda. Ele sempre foi o objetivo de Deus, salvar todo mundo. Mas naquele momento ele tinha vindo para os judeus. Os judeus é que seriam encarregados de levar essa palavra futuramente para os romanos. Mas ele não mostrou, ele não debateu com os anciãos e mostrou a fraqueza de seu pedido. Ele merecia, porque Jesus conhece o nosso interior. Às vezes nós estamos pedindo a Deus nada, nós nem estamos em sintonia com Ele. Ele de bom grado concedeu o pedido deles, embora fosse desnecessário ir. Jesus foi com eles, Lucas 7,6. Ele não levantou nenhuma pergunta sobre a mudança que o centurião propôs, embora já estivesse na estrada, Lucas 7,6. Ele não levantou suspeita quanto ao motivo do bom homem, como alguns
alguns poderiam ter feito. Ele leu o coração dele e viu a sua verdadeira humildade. Ele não pôs dúvida a comparação dele com um pequeno oficial, porque Jesus era o rei dos reis, né? E ele falou assim: eu sou um centurião, comando 100 pessoas. Jesus comanda o mundo, né? Mas ele não levou para esse lado. Nosso Senhor nunca é capcioso, mas aceita o sentido nosso. Ele aproveitou o sentido daquele homem. Ele aproveitou o que tinha de bom naquele homem. Aquele homem tinha sido doutrinado a mandar e a obedecer. Ele sabia que podia fazer isso com os seus soldados e eles fariam tudo. Então ele pediu que Jesus fizesse. Então Jesus agiu de acordo com a cultura dele. Você quer uma palavra? Está curado. Maravilhoso, né, irmãos? Maravilhoso isso. Ele não opôs dúvida à compaixão dele com um pequeno oficial. Ele prontamente aceitou a oração e a fé do centurião. Deu o benefício e deu de modo como foi desejado. O amor do nosso Senhor por pecadores, seu esquecimento de sua pessoa, sua prontidão em nos ajudar e sua ânsia em cumprir sua própria missão devem nos incentivar em oração a Ele por nós mesmos e pelos nossos semelhantes. Capacidade consciente de Cristo. Ele não fica intrigado com o caso. Era curioso o servo estar no mesmo tempo paralisado e atormentado. Ele estava para morrer, ele estava paralisado, atormentado, estava sofrendo e ele não ficou preocupado. Jesus não tem preocupação com doença. Doença não tem tamanho para Jesus. O nosso Senhor não tem. Mas qual seja tenha sido a doença, o Senhor diz: eu irei e o curarei. Isso foi primeiro, né? Eu irei e curarei. Ele não é posto em dúvida devido ao perigo extremo do servo. Não irá ter com ele, embora saiba que ele esteja fortemente atacado e completamente prostrado. Ele fala de cura como uma coisa natural. Sua vida assegurará a cura. Vir e curar. Ele trata o método de procedimento como não tendo consequência. Ele virá ou não virá, mas em uma palavra dirá. Contudo, o resultado será o mesmo. Ele se admira mais da fé do centurião do que da cura. Graça onipotente se move com facilidade majestosa. Nós somos preocupados e nervosos, mas o Senhor não é. Somos assim encorajados a ter fé. Método permanente de Cristo. Esse método é permanente. Ele é acostumado a curar por sua palavra, através da fé. Sinais e maravilhas são temporários e respondem a um propósito para uma ocasião. Mas tanto a fé como a palavra do Senhor são materiais para todos os tempos. Nosso Senhor, no caso que temos à nossa frente, não se apresentou pessoalmente, mas falou e foi feito. Isso ele faz em nosso próprio dia. Isso é voltar à forma original de operar na criação. E aparentemente um milagre maior do que operar por presença visível. Em todo caso, os meios são menos aparentes. Esse método convém à verdadeira humildade. Nós
não exigimos sinais e maravilhas. A palavra é suficiente para nós. Tem que ser suficiente para nós. Isso agrada a grande fé, pois a palavra é a acolhida manifestação da fé de Deus. Ele se alegra mais na palavra do que em todas as coisas visíveis. Salmo 119, 162. Teria algumas coisas mais a citar, mas eu vou encerrar o vídeo, porque mesmo que o telhado do centurião fosse o próprio céu, ele não teria sido digno de ter Jesus debaixo dele, cuja palavra era a palavra toda poderosa do seu Pai. Tal é o Cristo confessado por aquele que fala. Diz apenas uma palavra. Ninguém a não ser um poder divino e ilimitado, nem tem fé quaisquer outros limites a não ser Deus. Ali não é preciso lugar para os pés, para se remover montanhas ou diabos. Apenas uma palavra, mas diga só a palavra. Ó Salvador. Que Deus nos abençoe, irmãos. Eu fico imaginando esse centurião, era romano, e agora ele está... A situação dele no Império Romano deve ter ficado muito estreita, né? Porque povo pagão, reinado idólatra, com vários deuses, campanhas de batalhas, levando à frente símbolos pagãos, e aquele homem conhecendo Jesus, que simplesmente falou assim: está curado. Curado de quê? De câncer, de qualquer coisa, está curado. Deus é maravilhoso, Jesus é maravilhoso, que Deus nos abençoe. E muito obrigado pelo seu positivo que você vai deixar, seu joinha, seu like, como você chama, não importa. E inscreva no canal para a gente atingir os 4.000. Obrigado.